Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 19, o 20, 19 até o 23. Você vai ler, mano? Sim, vamos lá. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, isso aí é João, né? Nós estamos vendo aí João. Ele... Porque Pedro, ele ia morrer para glorificar o Senhor, como nós estamos vendo ali, né, no capítulo 21 de João. Ele ia glorificar o Senhor na morte dele, inclusive. E só que ele ia ter um fim. Ou seja, o ministério de Pedro, ele ia parar. Porque Pedro ele era designado pelo Senhor para trabalhar com o ministério da circuncisão. E Paulo apareceu na história, ele não está aqui, não está nesse capítulo 21, mas ele apareceu depois na história para ser o apóstolo da igreja, né? O apóstolo dos gentios, que eles chamam, da incircuncisão, que está relacionado à igreja. E Paulo tem esse caráter celestial, a doutrina de Paulo, né? O ministério dele. E nós temos agora também o ministério de João. O ministério de João, ele vai até a vinda do Senhor Jesus. Por isso que quando o Senhor disse para Pedro aí, segue-me, ele começou a seguir, ele saiu atrás do Senhor, e daí ele olhou e viu que João estava junto, seguindo também. E ele falou, e esse aqui? Ele falou, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. O que ele estava falando dele ficar, não é ele ficar, porque foi dito aí no versículo 24, né? 23, que saiu um falar no meio deles que João não ia morrer até a vinda do Senhor. Mas ele não disse isso. Ele disse apenas se eu quero que ele fique. Mas o Senhor estava apontando o quê? O ministério de João. O ministério de João ia ficar até a vinda do Senhor. Por quê? Porque é ele que nós estamos vendo aqui. O Apocalipse está se cumprindo nesse versículo aí. Ou melhor, perdão. Esse versículo aí está cumprindo em Apocalipse. Que o Senhor elegeu João para que ele escrevesse esse livro que nos fala da vinda do Senhor. Então, esse livro, falando outra vez, que esse livro não é um livro dado para a igreja, né? Não é a doutrina de Paulo. Ele não foi um livro, algo que foi dado para a igreja. Ele fala da igreja, inclusive, no capítulo 2 e 3, ele vai falar da igreja. Mas não era a doutrina para a igreja. Era para nós, como esse livro é profético, ele vai mostrar profeticamente também o tempo do testemunho do Senhor no caráter de igreja aqui no mundo. Como que seria isso? Então, novamente, nós vamos encontrar que isso é simbólico também.
Mas eu queria chamar a atenção que é isso aí, que João está aí na ilha de Patmos, não foi à toa, né? Não foi à toa que ele chegou lá. Perdão. Não foi à toa que ele chegou lá. Era o Senhor que colocou ele lá para trazer uma revelação. E era o próprio Senhor que foi mostrar para ele isso aí. E é uma revelação que o Senhor recebeu do Pai e deu a João para que ele comunicasse isso a todos nós. Então, eu estava pensando que interessante, né? Ele fala isso, voltando no nosso capítulo lá, ele fala que é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, eu estava pensando que interessante, né? Na igreja hoje, nós vemos